Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Vamos dar início ao nosso culto nesta noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com muita alegria no nosso coração. Quero convidar você, nós iniciamos o nosso culto nesta noite, lendo a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder ficar de pé. Nós vamos ler o Salmo de número 92. Salmo de 92. Dando início ao nosso culto, louvor e gratidão ao Senhor. Em Salmo de número 92. Salmo 92 nos diz assim: Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com o saltério, com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estúpido nem percebe. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que eles perecerão, serão dispersos, todos aqueles que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como um boi selvagem e derrama sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores o que contra mim se levanta. Pois o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o líbano, o cedro do líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. O Senhor é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Glória a Deus. Viu que o pastor Alcides está com a gente? Seja bem-vindo, pastor Alcides. Vou convidá-lo a fazer esta oração de adoração nesse momento. Oremos. Pastor Alcides vai orar por nós. Nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão a Ti pela bênção da vida nesse dia. Obrigado, Senhor Jesus. Por isso queremos, meu Pai e amor, pela manhã Te adorar, ao meio-dia Te louvar, à noite bendizer, continuar adorando no Teu santo e bendito nome. Graças Te damos, meu Pai, por Tua bênção e por Tua proteção. Por cuidar de nós, Senhor, porque precisamos muito de Ti. Sem Ti não é possível caminhar. Oh, meu Deus e meu Pai, abençoa a nossa oração, abençoa o nosso louvor, que possamos bendizer, exaltar, glorificar o Teu santo e bendito nome, Pai eterno. Porque só Tu és o Deus vivo, o Deus da vida, Pai, que nos amou e nos ama, e nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e o nosso Pai. E Jesus Cristo, de igual maneira, Pai, nos amou, que se deu na cruz do Calvário, no madeiro, derramou seu puro sangue para nos libertar das mãos de Satanás. Aleluia! Graças a Deus, Pai. Louvado, exaltado, glorificado, adorado seja o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com canto. Convidar o Ministério do Louvor para nos dirigir esse canto nesse momento. Graças e paz, queridos. Amém? Louvamos o Senhor, né? Quando estamos na casa do Senhor, como o salmista fala, né? Alegrei-me como nos disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Espero que você esteja alegre de estar aqui. Privilégio. Vivemos os últimos dias da igreja
sobre essa terra. A gente tem visto a mão do Senhor realmente já peneirando aqueles que realmente são dele para lá, partir para ele, porque as coisas estão cada vez mais, não sei se você tem visto, se apertando cada vez mais. Eu voltei da minha cidade, assim, muito alegre, assim, mas ao mesmo tempo perplexo, de ver como as pessoas assim estão assim, achando que as coisas estão normais, que as coisas estão desse jeito mesmo, cada um tem que ser o que acha que é. Tem misericórdia, Senhor. O ser humano está cada vez mais se declinando, em vez de olhar para Ti, está cada vez mais olhando para o seu umbigo, para si mesmo, trocando a adoração ao Criador, a adoração à criatura. Que a Igreja de Cristo possa realmente continuar sendo luz neste mundo de trevas. E Deus conta conosco. Vamos declarar que só Ele, com toda a nossa força, é digno de receber a honra, a glória e o poder. Amém? Vamos cantar juntos. Jesus, recebe nosso louvor, Senhor. Só no Egito, Senhor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Choramos, Jesus, que Tu és imortal, eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos Luiz. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos ter um momento de confissão. E durante este momento eu convido você a abrir o seu coração diante do Senhor e pedir perdão. Temos diante de nós, em todo o tempo, o pecado. E como a gente costuma dizer, nós temos afirmado isso, nós estamos em guerra com o pecado em todo o tempo. E quando porventura nós perdemos uma batalha,
Isso não significa que a guerra está vencida, porque temos Jesus, o justo, o advogado, o bom advogado que nos justifica diante do Senhor. Mas nós necessitamos de um coração arrependido, triste, não conformado ou inconformado com o pecado. E por isso, quando nós nos reunimos, nós temos esse momento para confessar os nossos pecados, para que ele não se torne comum, para que ele não nos torne insensíveis a ele. O pecado, ele nos afasta de Deus, entristece o coração de Deus. Então, todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos dele. Mas em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Isso vem através do arrependimento, do pedido e do perdão. Não é por mérito, mas é pela graça e pelo amor do Senhor por nós. Oremos silenciosamente por alguns instantes. Ouve, Senhor, a nossa oração, Deus. Nós curvamos a nossa cabeça, fechamos os nossos olhos e apresentamos ao Senhor, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, confessamos os nossos pecados, Deus. Reconhecemos, Pai, que precisamos do Senhor e nesse momento precisamos do Teu perdão, Senhor. Pai querido, nós sabemos, Deus, que somos falhos. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, para que a gente possa, nessa luta, Senhor, contra o pecado, contra o inimigo, com todas as suas artimanhas, ciladas, Deus, todos os seus enganos, Deus, que nós possamos continuar firmes, Deus. Tenha discernimento espiritual para reconhecer aquilo que não vem de Ti, aquilo que não pertence a Ti e aquilo que não nos leva ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a reconhecer aquilo que nos afasta do Senhor, que nós não pratiquemos mais, Senhor. Pedimos agora, Senhor, humildemente, perdoa o nosso pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É nessa certeza, meus irmãos e irmãs, que nós temos os nossos pecados perdoados. Nós vamos trazer os nossos pedidos de oração. Quero convidar você, se você desejar, colocar o seu pedido de oração, escrever nesses papéis que estão nos bancos. Enquanto nós cantamos um canto, você pode vir aqui no altar, trazer o seu pedido de oração, e assim nós estaremos logo em seguida orando por esses pedidos. Eu vou convidar a Fátima para orar por nós, pelos pedidos de oração, assim que nós cantarmos e você trouxer os seus pedidos.
quiser, fica sentado. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, cantando o hino de número 324. Número 3, não estou.
Convido você a fazer o seu dízimo, sua oferta, se você tem o seu alimento para a cesta do amor, você também pode trazer aqui no altar do Senhor. Enquanto cantamos o Gênesis 25, você pode fazer o seu dízimo, sua oferta e o alimento para a cesta do amor. Agradecendo a Deus por esse dízimo de ofertas. Oremos. Seu Deus Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento de ofertório. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu sustento, pela tua provisão, pelo mantimento que tem tido nessa casa. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo teu cuidado, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que aqui puderam ofertar, Deus, que você possa retribuir também de maneira sobrenatural sobre a vida de cada um. Deus, sobre aqueles que não puderam ofertar, que você possa abrir as portas do céu, Senhor, e abençoar, que eles possam ter provisão para fazer a tua casa, que eles possam ter oferta, Senhor, para fazer esta igreja. Senhor, que você possa dar direcionamento às pessoas que vão ligar, Senhor, desse dia, gaste mantimento na tua casa, Senhor, te dá disposição para ajudar as famílias que precisam, abençoa também os alimentos, ó Deus. Te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, Senhor, para cada uma das famílias que aqui estão e na igreja metodista na frente, Senhor. Te damos graças, Senhor, cuida, Senhor, desses dias e dessas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E assim o fez, e disse mais: põe a tua capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava ao portão. Então lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar quem era ele. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou como o anjo o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. E sendo dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que havia acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submeteu sentinelas a inquérito e ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali um tempo. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar, ó Deus, e meditar na Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração agora cativo à Tua presença, Senhor, atento à Tua voz. E que esta palavra, Senhor, possa vir de encontro à nossa realidade, à nossa necessidade. Nós já te agradecemos por ela e pedimos que o Senhor nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Esse texto do livro de Atos, particularmente o capítulo 12, ele narra a prisão de Pedro e a forma milagrosa, extraordinária, que foi o seu livramento, o seu escapar da prisão. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do contexto deste tempo de Pedro. Primeiro eu gostaria de falar um pouco de Pedro, né? E como Deus mudou a vida de Pedro, como Deus mudou as suas prioridades, como Deus mudou o seu temperamento, né? Pensando em nós também, não é? Porque Deus, ele tem um propósito para a nossa vida, e toda mudança que Ele faz em nós, certamente é uma mudança para melhor, e é uma mudança para cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. E não foi diferente com Pedro. Pedro, ele era um zelote, um reacionário, se aproximou de Jesus e se permitiu caminhar com Jesus, porque via em Jesus em alguém com a possibilidade de livrar o povo judeu dos romanos, da opressão. Né? Pedro tinha um temperamento forte, ele não tinha pavio, né? Tem gente que tem pavio curto, Pedro não tinha pavio, né? Então, ele resolvia no braço, né? Na briga, na força, na espada. E ele, então, ao ter um encontro pessoal com Jesus e ao caminhar com Jesus, ele foi aprendendo, e quando a gente percebe que Jesus, quando ele está sendo crucificado, Pedro, ele fica muito triste, ele nega Jesus, ele volta desanimado para tentar voltar à vida que ele tinha antes, mas ele é resgatado por Jesus, né? E a partir daí, então, ele tem, na sua obediência, na sua permanência com os discípulos, ele é recebido, Atos, no início do livro de Atos, nós lemos isso, ele recebe o Espírito Santo, assim como os outros que estavam reunidos, e ele com autoridade, com poder, ele passa a falar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus é. E no seu primeiro discurso primeiro, 3.000 almas se convertem. Então Pedro, ele tem uma transformação de vida muito grande, não é? Ele foi contestado, ele foi afrontado, confrontado também, mas agora já não era mais aquele Pedro reacionário, não é? Sem paciência, sem pavio, não, ele era alguém convertido,
plenamente convicto daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus poderia fazer, plenamente convicto da salvação e da vida eterna que havia em Cristo Jesus, plenamente convicto da ressurreição de Cristo e da sua promessa que ele voltaria para buscar a sua igreja. Então ele estava vivendo neste tempo, ele estava vivendo neste contexto, ele estava vivendo a sua vida fundamentada nesta realidade espiritual que ele tinha com Jesus, e nada o abalava, não é? Ele não tinha outra coisa para fazer senão pregar o evangelho, senão falar de Jesus para as pessoas, senão curar as pessoas em nome de Jesus, não é? E o evangelho havia se espalhado, não é, por muitos lugares, inclusive para Antioquia, um lugar distante. Se a gente ler o capítulo 11, nós vamos perceber que os discípulos são chamados de cristãos. Primeira vez que eles são chamados de cristãos é em Antioquia. Então a gente percebe que a palavra de Deus estava chegando a lugares, não é, que estavam cada vez mais longe. Então pessoas de Chipre, da Grécia, os gregos estavam se convertendo, e era interessante, eu vi uma preocupação muito grande, chegou aos ouvidos dos apóstolos até então, que o evangelho estava chegando para os gregos, o evangelho estava chegando para os gentios, né? E eles estavam preocupados, porque eles estavam se convertendo. A princípio, eles foram para esses lugares longínquos para falar para os judeus. Mas os gregos, eles estavam se convertendo e aceitando Jesus, e eles estavam muito preocupados, não havia batismo, não havia nenhum tipo de nada que acontecesse ali, nenhum ritual, não é, daquilo que eles estavam acostumados e os gregos eles não foram batizados, né, não foram batizados com água, não foram batizados com o Espírito Santo, e havia uma preocupação muito grande. Então eles enviam discípulos para lá. Barnabé parte também para Tarso, procurando Saulo para ir para Antioquia, porque havia essa necessidade, essa preocupação de se reunirem com a igreja que estava ali. Eles percebem que era uma numerosa multidão, não é? Onde eles foram chamados de discípulos pela primeira vez, foram chamados de cristão. E nesse tempo havia Herodes estava furioso, né? O texto que nós lemos, ele fala que Herodes, ele fez passar a fio de espada Tiago, ou seja, ele mata Tiago, o irmão de João, e ele vê que isso é agradável aos judeus, ele manda prender Pedro. Mas como havia essa festa, Pedro ia ficar preso, e logo em seguida, provavelmente, ele também passaria ao fio da espada, Pedro, então ele deixa Pedro preso. E o texto fala que nós lemos, ele o lançou no cárcere. Pedro estava totalmente entregue a uma escolta, não é, reforçada. Até então, humanamente falando, era impossível fugir daquele lugar, fugir daquela guarda. Só que há um detalhe nesse texto que nos chama a atenção. Pedro estava preso, guardado no cárcere, mas havia uma igreja orando incessantemente por ele. E isso faz toda a diferença. Nós não estamos falando de alguém que tem um poder extraordinário, de alguém que foi escolhido por Deus e o poder está nele. Não. Nós estamos falando de alguém, não é, que teve a sua conversão, que teve o seu momento com Jesus, de alguém que cometeu erros, de alguém que teve prioridades que não eram do reino de Deus, de alguém que resolveu obedecer, escolheu viver em obediência a Jesus, entendeu o que era o Evangelho, a ressurreição de Jesus e o que isso significava, a vitória da vida sobre a morte e a esperança, o aguardar, não é, a segunda vinda de Jesus. E o aguardar a segunda vinda de Jesus para os apóstolos seria algo imediato e seria algo que iria acontecer rapidamente, não é? Apesar de nós lermos o texto onde nos evangelhos Jesus fala que nem ele sabia, somente o Pai, somente Deus tem essa informação, mas eles viviam como se Jesus fosse voltar hoje, como se Jesus fosse voltar agora. Então, tudo que eles faziam em função da volta de Jesus. E o que me chama a atenção é que, depois de mais de 2000 anos, parece que nós perdemos um pouco essa ideia de que Jesus está voltando. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós muitas vezes preparamos os nossos filhos para o mundo, por exemplo. Fazemos planos para o mundo, temos sonhos do futuro aqui no mundo, né?
Mas dificilmente a gente para pensar que Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar agora. Enquanto nós estivermos aqui dentro da igreja, Jesus pode estar voltando e levando a sua igreja. E nós, sinto dizer isso para você, estou muito feliz de você estar aqui na igreja hoje. Mas o fato de você estar aqui por estar, não significa que você vai estar com Jesus na eternidade. É necessário um coração rendido ao Senhor, uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus. E eu creio nisso, eu creio que se você está aqui é porque você tem esse desejo no seu coração. Mas a gente não pode deixar de se preocupar com o que tem acontecido no nosso mundo. As igrejas estão pensando no mundo, estão pensando nas coisas terrenas, humanas. As igrejas estão dando prioridade para templos, não é, para pessoas, ostentação, visibilidade, fama, não é? Alcançar multidões. Hoje nós não fazemos mais discípulos, nós temos espectadores, não é? E inclusive muitos deles virtuais, não precisa mais vir na igreja, você pode assistir da sua casa, desde que o dízimo venha de uma forma real, não é? Você pode assistir de onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, e aí a gente olha para Pedro, que deixou de lado tudo aquilo que ele fazia, que ele tinha como importante, que ele tinha como projeto da vida dele, para viver aquilo que Jesus tinha como projeto na vida dele. E talvez para nós seja difícil entender isso, porque muitas vezes nós olhamos para os projetos que nós temos, não é? E nós não os colocamos diante do Senhor, e quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, talvez os projetos dele para nós, aos olhos do mundo, não seja tão interessante assim. Talvez eu não seja tão importante para o mundo, talvez eu não seja tão famoso, tão especial para o mundo, mas eu sou especial para Deus. Você é especial, você é importante para Deus. Talvez as pessoas que você conhece e até as que você não conhece não deem valor nenhum para aquilo que você é e para aquilo que você faz. Se importa com aquilo que você tem. Mas Jesus, ele se importa com aquilo que nós somos. E quando nós reconhecemos ele como nosso Senhor, nosso Salvador, ele se alegra porque nós nos tornamos filhos de Deus. E o Pai cuida dos seus filhos. Mas isso não significa também que a gente não vai passar por lutas, por tribulações. Não significa que a gente não vai passar por enfermidade. Não significa que a gente não vai passar pelo luto. Jesus nunca disse que nós não passaríamos por aflições. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque ele venceu todas as coisas. E quando a gente olha para Pedro, a diferença aqui não é Pedro, não é a pessoa de Pedro, ele não tinha superpoderes, poderes extraordinários, espirituais, não foi ele que moveu a mão, mexeu, pulou, não, Pedro não fez nada disso, ele estava lá no cárcere, ele estava preso, nu, e de repente, aquele lugar começa a ter um movimento diferente. O texto disse que o anjo do Senhor ilumina a prisão e toca ao lado de Pedro. Aqui me chama muita atenção isso, porque muitas vezes nós, nos nossos problemas, nós nos introspectamos, nas nossas dificuldades, nós nos fechamos para o mundo e principalmente para o mundo espiritual, e nós ficamos assim como Pedro, paralisados, aguardando as coisas acontecerem. E de fato, não é porque nós fazemos que vai acontecer, mas porque é a vontade de Deus que aconteça. E Pedro estava desse jeito, ele não estava blasfemando, não estava reclamando com Deus, ele não estava murmurando. Não, Pedro estava preso, estava triste provavelmente, né? Estava totalmente entregue, só que o que o texto nos fala é que havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro. Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Nós precisamos, né, retomar e aumentar o nosso tempo de oração, de intercessão uns pelos outros. Eu tiro uma base pelas nossas reuniões de oração. Se nós fizermos um almoço ou um jantar, nós vamos ter muitas pessoas. Mas nos cultos de oração, seja aí na terça-feira pela manhã, seja na quinta-feira à noite, durante a semana, seja no domingo de manhã, no domingo à noite, parece que isso não tem importância, parece que isso não é mais importante, continua sendo importante.
Continua sendo importante você dar prioridade para o reino. Se você tivesse certeza que Jesus voltaria na quarta-feira, eu tenho certeza que você ficaria na presença dele até quarta-feira. Viria na igreja, ficaria aqui direto para evitar qualquer problema. Mas parece que essa sensação está tão distante de nós hoje. A volta de Jesus, ela está tão distante da nossa prioridade, daquilo que nós pensamos. Tem algumas pessoas e parece brincadeira, é cômico se não fosse trágico, que oram assim: Senhor, demora mais um pouco para voltar, eu quero ver os meus netos criados, eu quero ver os meus filhos bem-sucedidos. Quem tem esse tipo de postura, esse tipo de palavra, não tem ideia do que é o reino dos céus. Porque quando Jesus vier e voltar e buscar a sua igreja, o que vai ficar aqui é choro, ranger de dentes, são as trevas, é o mal, é o domínio do mal, é prisão, opressão, angústia, tudo aquilo que você pode imaginar de ruim é o que vai estar aqui. Então, seja quem for da tua família, que ele suba com Jesus, porque se ele ficar, não vai ter formatura, não vai ter aniversário, não vai ter emprego, não vai ter nada disso. Vai ter choro e ranger de dentes, vai ter tristeza, angústia constante. E quando a gente pensa nisso, como que eu consigo me libertar, como que eu consigo me livrar disso? Buscando o Senhor, para estar com Ele quando Ele vier nos buscar. E então, quando nós olhamos para o texto e vemos que Pedro, ele estava quieto, ele estava parado, não é? Mas ele é tocado por um anjo, e o anjo desperta e diz assim: se levanta. E na medida que Pedro se levanta, as cadeias, aquilo que o prendia, caíram das suas mãos. E disse o anjo: vista-se, calça a tua sandália, cinge o teu lombo. E ele diz: põe a tua capa e segue-me. Aqui nós percebemos claramente a ação de Deus libertadora na vida de Pedro. Não foi o homem, não foi o ser humano, não foi a força, conhecimento, riqueza que trouxe a liberdade para Pedro. O que trouxe liberdade para Pedro foi uma igreja que estava orando por ele. Uma igreja que estava sem cessar orando para que ele fosse liberto. Uma igreja que estava preocupada que se passasse o tempo dos pães asmos, se passasse o tempo da festa, ele seria apresentado por Herodes e certamente ele perderia a sua vida. E Herodes tinha um plano para a vida de Pedro. Só que a palavra de Deus nos diz que os únicos planos que não podem ser frustrados é os de Deus. Amém? Os outros podem ser frustrados. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode tentar prender, tentar matar, tentar tirar da presença. Eles todos, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, todos os planos do inimigo contra nós serão frustrados. Ele pode tentar nos fazer se apegar ao passado de novo. Sabe, uma das coisas mais comuns dos nossos dias são as pessoas que estão presas ao passado. Por algum motivo não conseguem se libertar e não tem mais a culpa, porque Jesus perdoou o pecado, mas ainda carregam um sentimento de culpa. E há uma diferença entre culpa e sentimento de culpa. Culpa é aquilo que nós temos, aquilo que está sobre nós porque nós somos pecadores. Mas quando Jesus nos perdoa, quando Jesus perdoa o nosso pecado, nós somos libertos do pecado, ou seja, essa culpa não está mais em nós. Ou seja, se ela não está mais em nós, eu não preciso ter o peso dela nos meus ombros, na minha mente, no meu coração. E é o que muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje carregam. E o Senhor quer nos libertar disso. Porque quando Ele vier buscar a sua igreja, não haverá peso que nós não possamos deixar de lado para que Ele possa nos levar com Ele. E Pedro, eu creio que naquele momento, naquele tempo, ele, olhando para aquela realidade, para aquela circunstância, pessoas se convertendo em diversos lugares, ele ali preso. Pessoas aceitando Jesus, pessoas precisando de discipulado, de ensino, e ele ali preso. Ele estava preso não porque ele queria, mas porque Deus permitiu, e Herodes passa Tiago ao fio da espada, e ele vai preso. E eu fiquei pensando hoje, nós
também vivemos essa realidade. Quantas pessoas não estão precisando de discipulado? Quantas pessoas hoje não precisam de oração? Quantas pessoas hoje não precisando ouvir falar do Evangelho? Quantas pessoas dos nossos dias precisando se libertar da opressão do pecado, se libertar de tudo aquilo que nos afasta de Deus? Quantas pessoas perdidas no mundo em que nós vivemos? E nós estamos como Pedro, sem fazer absolutamente nada. Não porque estamos presos contra a nossa vontade, pior. Nós estamos presos e nem percebemos isso. Quando a nossa vida se torna uma rotina, né, de despreocupação com aqueles que estão perdidos, isso gera em nós uma insensibilidade. E essa insensibilidade nos afasta de Deus. Pedro ele estava pregando o Evangelho, Pedro estava falando de Jesus, Pedro tinha o poder de Deus através da sua vida e as pessoas eram transformadas. Quantas pessoas conhecem a Jesus na infância, passam a sua vida inteira dentro de uma igreja, mas não trazem uma pessoa aos pés de Cristo? Estão presos, assim como Pedro. E nós, o que nós podemos fazer? Nós como igreja, precisamos orar por essas pessoas, para que elas sejam libertas. E muitas vezes pedir para que o Senhor nos liberte, para que a gente seja liberto também, para que essa prioridade, ela seja uma realidade na nossa vida. Nós precisamos entender isso. As pessoas estão necessitadas, carentes de Jesus em todos os lugares por onde nós passamos. Basta você sair aí na rua, você já vai encontrar alguém que é carente do amor de Cristo. Mas nós, muitas vezes, na nossa insensibilidade, nas nossas prioridades, né, achando que estamos fazendo o suficiente, o correto, podemos fazer e podemos pensar que é mesmo. Mas eu quero que o Senhor nos desperte nessa noite, para nós entendermos que nós podemos fazer muito mais daquilo que nós estamos fazendo. E a igreja, quando eu falo isso, não é para que a igreja seja cheia, lotada, não, nada disso. É que nós possamos viver isso. Nós precisamos viver, não é, libertos desta opressão, não é, que nos torna insensíveis àquilo que está passando com o outro. Talvez nós hoje, nas nossas orações, nós estejamos precisando dessa libertação. Talvez nas nossas orações hoje nós estamos precisando que o Senhor nos ajude a passar pelo luto, pela enfermidade, não é? Pelos obstáculos, pelas tentações. Talvez nós estejamos passando por problemas. Eu não estou dizendo que nós não podemos viver isso, podemos. Também não estou desmerecendo aquilo que você vive, aquilo que você faz. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar parados diante do que está acontecendo. Nós não podemos ficar presos àquilo que nos afasta de Deus. Deus, Ele quer que a gente agregue, que a gente una, que a gente atraia as pessoas, que a gente sirva a Ele, que a gente ative o Espírito Santo na nossa vida, para que o Senhor possa, através de nós, alcançar outras pessoas e também nos libertar dos nossos erros, dos nossos pesos, do nosso passado, daquilo que nos falta, para que a gente possa ter vida plena com Jesus. E isso acontece, então, e o Senhor envia um anjo, né, e fala, vamos sair daqui. E é interessante, não há nada de extraordinário, não há nada de ruim acontecendo com aqueles soldados, não, eles simplesmente saíram. E aí eu entendo, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Aqueles soldados não tinham culpa, estavam cumprindo ordens, né? E Deus não precisou enviar um anjo e matar aqueles soldados para que Pedro fosse solto. Não, ele simplesmente faz a sua vontade, né? E as coisas acontecem. Então, a gente percebe como Pedro, ele é liberto, não é? E ele obedece o anjo, eles saem daquele lugar, não é? Eles vão para a cidade, e ali eles vão por uma rua, e quando Pedro se vê livre, não é? O anjo desaparece, o anjo se aparta dele. A primeira coisa que Pedro faz, ele vai de encontro aos seus, e ele vai de encontro ao lugar onde as pessoas estavam reunidas. E ali eles estavam congregando e orando. Ele vai na direção
daqueles que oravam por ele. Isso precisa acontecer entre nós. Nós precisamos nos encontrar em oração. Nós precisamos buscar as pessoas pelas quais nós oramos e atraí-las para o nosso convívio, para que a gente possa estar plenamente em comunhão com Deus e com as pessoas. Às vezes a gente não sabe o que está passando, não é? O que você passa na semana. Não é? A gente não tem como saber, não é? A não ser que Deus nos revele, mas a gente não tem como saber, e porque a gente não tem como saber, tem pessoas que passam por dificuldades, por lutas e passam sozinhas. Louvado seja Deus, nós temos um grupo, e nesse grupo de WhatsApp a gente reparte as nossas dificuldades, os nossos problemas, e a gente ora uns pelos outros, mas isso precisa se espalhar para a igreja. Nós precisamos nos reunir e estarmos juntos. Pedro sentiu falta da comunhão, a primeira coisa que ele deixou foi a solidão. Ele já estava sozinho naquela cela, ele não está mais sozinho, ele já não é mais um indivíduo, ele faz parte do corpo, ele faz parte do grupo, e ele vai na direção dessas pessoas que estavam congregadas, orando. E é interessante, né? O texto tem alguns detalhes, né? Que ele está lá, ele bate na porta, não é? Então, Rode, uma criada, ela vê, em vez de abrir para Pedro entrar, ela deixa Pedro na porta lá e vai lá falar, olha, é a voz de Pedro aqui, imagina, né? É interessante a gente pensar que Deus faz coisas tão maravilhosas no nosso meio, que às vezes a gente nem acredita que é Deus, né? A gente quer arrumar um jeito, a gente quer arrumar uma desculpa ou uma justificativa, e muitas vezes não tem, é Deus que está fazendo. É Deus que está curando, é Deus que está libertando. E a gente fica feliz, não é? Quando Deus nos ajuda, quando Deus nos liberta, quando Deus nos cura. Mas essa criada, então, ela afirma, e aí então Pedro continua batendo na porta, e aí então viram Pedro e ficaram atônitos. E aí interessante a atitude de Pedro, acalme, fiquem calmos. Eu tenho um testemunho para contar para vocês. Um anjo me livrou, Deus me enviou um anjo para me tirar da prisão. Anunciem isto. E então ele sai daquele lugar e se retira e vai para um outro lugar. Ele vai até aquele lugar, conta o seu testemunho. E a minha pergunta, qual é o nosso testemunho hoje? Se nós chegarmos na casa de alguém hoje, né? Se nós tivermos a oportunidade de encontrarmos uma família hoje, qual é o nosso testemunho? Se nós abrirmos para testemunhos agora, qual seria o seu testemunho? O testemunho edifica. Nós temos muitos testemunhos, e há uma coisa estranha que acontece na maior parte das igrejas, que a gente imagina que um testemunho tem que ser algo muito grande, muito importante, muito tremendo. Não. Tudo bem que o que aconteceu com Pedro foi tremendo, foi um extraordinário de um milagre, mas Deus faz pequenos milagres na nossa vida todos os dias. Todas as vezes que você abre os seus olhos pela manhã ao acordar, é um milagre extraordinário de Deus na sua vida. É Deus te dando mais um dia para você escolher testemunhar o amor dele ou viver a sua vida como você imagina que deve ser vivida. Havia um compromisso, havia trabalho, havia uma missão a ser cumprida, havia muito trabalho. As pessoas estavam se convertendo, a igreja estava se espalhando. Se a gente lê o capítulo 13, primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, há muito trabalho a ser feito. Hoje não é diferente, há muito trabalho a ser feito. Nós precisamos nos posicionar assim como Pedro. Contamos o nosso testemunho, vivemos o extraordinário de Deus, mas ainda tem muita coisa para acontecer através da nossa vida. Muitas pessoas poderão conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus através do nosso testemunho, através do milagre que Deus fez, está fazendo e fará na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos buscar no Senhor o desejo de viver como se Jesus estivesse voltando hoje.
Que a nossa percepção do mundo, ela seja a partir da volta de Cristo, o mais próximo, o mais perto possível. Quanto mais nós distanciamos, Jesus vai voltar daqui 10 anos, 100 anos, a gente não sabe, pode até ser, mas eu escolhi viver como se Jesus voltasse hoje. Porque se Ele voltar hoje, eu não sei daqui 10 anos, mas se Ele voltar hoje, eu quero estar preparado para estar com Ele na eternidade. Amém, queridos? Quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos. Antes da nossa oração, encerrar o nosso culto, rapidamente nós temos 2 avisos. Primeiro, próximo domingo, nós teremos uma homenagem especial. Se você fez aniversário no mês de junho, e julho, nós gostaríamos que você estivesse conosco, para que nós possamos prestar essa homenagem a você. E também no próximo sábado, dia 1º, a partir das 15 horas, nós estaremos na casa da nossa irmã Fátima, num culto que já tem até nome, Café e Palavra. Não é? E a palavra café, não sei se vocês já viram esse vídeo, é muito interessante, não é minha, né? Mas essa palavra café, buscar o Senhor, não é de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o entendimento. Corpo, C. Alma, A. Força, F. E E, entendimento, E. Busque o Senhor, e se for possível, tome um café também, e é isso que nós vamos fazer. Nós estaremos nos reunindo na casa da nossa irmã Fátima. O propósito desse encontro, ele é evangelístico também. Então, se você conhece alguém que precisa do amor de Jesus, precisa de uma palavra, de uma oração, você possa convidar essa pessoa para estar conosco. Está nos nossos grupos de WhatsApp o convite, o endereço também. Então, próximo sábado, no dia 1º de agosto, nós estaremos lá neste primeiro café com palavra que vai ser na casa da nossa irmã Fátima. Amém? Vamos orar? Nós te damos graças, Senhor, por esta noite, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos abrir nosso coração diante do Senhor, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permite, Senhor, estar na Tua casa para Te louvar e bendizer, para exaltar o Teu nome, reconhecer a Tua soberania, declarar, ó Deus, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na tribulação. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor por nós. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Pai, nos dê mesmo esse discernimento, Deus, essa direção, Pai, e que nós possamos viver como se Jesus voltasse hoje, Pai. E a nossa palavra é Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, nós ansiamos a volta de Cristo, Pai. Que nossos planos dessa terra, Senhor, não sejam maiores do que a nossa esperança e expectativa do reino de Deus, sendo estabelecido por toda a eternidade em nós e através de nós, Pai. Obrigado, Pai, continua conosco. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco permaneça hoje e para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Amém.